Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida. Bom estarmos conversando nessa manhã. Ao meu lado, presbítero Lucas, graça e paz. Graça e paz, apóstolo, graça e paz de você de casa. Sempre uma honra, um prazer ter você aqui conosco, você que nos ouve aí pela Rádio Sudoeste, que Deus te abençoe. Você que está aí através do Facebook, do YouTube, não se esqueça também de clicar no gostei, de se inscrever no nosso canal e compartilhar essa palavra que mais pessoas também sejam abençoadas. Lucas, a demanda desse tempo de dificuldades reais, visíveis, cada vez mais a situação do mundo é uma verdade de uma grande piora. E isso vai só agravar cada vez mais. Sentimentos de solidão, sentimentos de abandono, casamentos que começam de um jeito, com muito amor, muita paixão, e depois de um mês já estão terminando. O casamento hoje é uma instituição que, se não tiver Cristo, as guerras e demandas são muito difíceis. Mas existe algo muito interessante nessas questões de dificuldades, seja elas quais forem, que na minha vida foi assim. Deus, ele pintou um cenário, me colocou dentro daquele cenário para conseguir falar comigo. Então, muitas demandas de dificuldades com filhos, com famílias, casamentos, sentimentos de solidão, de suicídio, essas dores da alma, quando a pessoa consegue entender que as coisas não... Hoje eu entendo que muitas dificuldades da minha família, casamento e vida sem Deus eram dificuldades de um cenário que, com Deus, isso tudo mudou. Com Deus, a cena do meu casamento é outra. Com Deus, a cena da minha vida é outra. Com Deus, esse cenário sem Ele é muito complicado. E cada vez mais a gente vê jovens, adolescentes, famílias, onde toda a cena está pronta, mas a cena de destruição, de discussão, de briga, e Deus só faz parte dessa cena, desse cenário, na igreja. O adolescente que na igreja o pai é convertido, é o jovem que na igreja a mãe ela ora, mas em casa a cena é outra. E nessas construções, a demanda da igreja se torna um trabalho muito grande para pouco líder fazer, pouca liderança, porque as construções de vida tiram Jesus do contexto e por conta disso se torna muito difícil, porque Jesus só aparece na igreja. Apóstolo, a gente tem visto uma geração que está sendo formada para satisfazer os seus desejos, Se utiliza o evangelho e os dons que Deus deu para essa pessoa, e aí o senhor falou na nossa escola confrontado sobre isso, Não, Deus deu o dom da revelação, não, eu revelo só para minha família. Eu limito as coisas que Deus vai fazer e eu quero fazer só para minha família, para mim, para que a minha vida fique boa, para que a minha família seja curada. Não tem nada de errado nisso. Mas se o evangelho termina na gente, aí tá errado, E aí a gente tem visto realmente, como o senhor falou, apóstolo, uma geração que de pessoas que creem em Deus, que são tementes a Deus, mas que têm vivido esse evangelho só para si mesmo, que chegam nas igrejas e, ao invés de serem pessoas que vão multiplicar esse reino, que vão estar auxiliando nas instituições a apacentar mais pessoas, não, eu chego na minha igreja, eu sento no meu banco marcado, todo culto eu sento nesse banco, se alguém sentar nesse banco, eu tenho um problema, que eu não consigo prestar atenção mais no culto. Pegaram a minha cadeira. Pegaram a minha cadeira. E essas pessoas, quando a gente fala, abraça alguém, vai lá e ora por alguém, tem uma dificuldade extrema de fazer isso, porque o Jesus dela é só para ela, O Cristo e a igreja tem que servi-la. E aí a gente pode falar de diversos exemplos, porque tem se tornado esse evangelho para o seu próprio umbigo, O meu Deus, o meu, é para mim, quando na verdade a Bíblia fala do nosso. A oração que Jesus nos ensinou é Pai Nosso que estás no céu, Meu Pai que está no céu, faça a minha vontade e outras coisas. Mas se a gente tiver essa percepção, apóstolo, de beleza, Deus me chamou, Deus me resgatou, ainda estou no processo de cura, todo mundo tá, Ninguém tá perfeito hoje. Eu preciso também testemunhar desse evangelho que me resgatou para outras pessoas e conseguir auxiliar, como o senhor falou, A demanda é absurda para a igreja, São só nos nossos últimos... Em junho, a gente teve mais de 100 conversões na igreja. Aleluia. Se a gente foi 20 num, 30 no outro, isso contando nos domingos, fora as outras reuniões, teve conversão em célula, teve diversas coisas. E se a gente não tiver pessoas que tenham esse entendimento, de que Cristo nos resgatou para resgatar outras pessoas, essas pessoas vão se reconciliar e vão ficar perdidas no meio do caminho. Se Jesus é um Jesus para o culto, a gente está com um problema muito sério. A gente vê hoje a própria mídia,
filhos, né, de pessoas com relevância naquilo que é o meu gospel, ou naquilo que é o evangelho e igreja, filhos e filhas, se afastando do evangelho. E quando você conversa, não é uma questão de decisão. Eu decido não ter Jesus, eu decido não estar na igreja. Não é uma questão de decisão, é uma questão de mau testemunho, onde o cenário da família, a construção de casa, né, não foi inserido Cristo, mas na igreja, nos congressos, nas pregações, nas missões, Jesus estava, mas não no contexto geral de vida. Quando a gente pensa, né, nesse Deus que é para minha casa, se esse Deus da minha casa não me supre, eu vou para outro lugar, vou para outra igreja, eu vou para outra casa. É o casamento que termina, porque o Deus não pôde salvar aquele casamento, não pôde restaurar, não atendeu a minha necessidade, então agora eu mudo de igreja. A religião hoje e a fé está muito voltada para o ser humano. Ou seja, as questões de internet, né? Agora eu vou colocar um pensamento interessante de espiritualidade na internet. Se as pessoas concordam comigo, eu me sinto satisfeito, eu percebo, não, esse Deus aqui, ele é bom. Eu continuo gerando agora um Deus que serve para mim, não ao contrário, uma pessoa que serve a Deus. Porque esse contexto também de um Deus que sai do céu, vem para a terra, se esvazia de tudo, né? Para ser homem. E a gente quer construir no ser humano o desejo dele ser Deus, ser santo, ser maravilhoso, para poder ser igual. Olha, é bem complicado. É um Deus querendo ser homem e o homem se esforçando para ser Deus. E aí o ensinamento que Jesus nos trouxe é o contrário disso, né? Tá lá em Mateus, capítulo 6, é a oração o modelo de oração que ele nos deu, né? Portanto, orem dessa forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. As nossas orações, se elas seguissem esse modelo, né, apóstolo? Aleluia. Se a nossa vida seguisse esse modelo de pensamento, acredito que a gente estaria errando bem menos nesses pensamentos. Porque como o senhor sempre fala, né, e a Bíblia demonstra sobre isso, Lúcifer em momento nenhum tentou fazer algo de errado. O pensamento dele era interessante. E aí tem até um ditado popular, né? De boa vontade o inferno tá cheio. E aí se a gente não tiver esse direcionamento de tentar fazer aquilo que a Bíblia nos mostra que é certo, daquilo que a Bíblia nos mostra que é o correto, do que a Bíblia nos mostra o que é o exemplo a ser seguido, a gente vai estar o tempo todo criando esses ensinamentos bíblicos que não tem nada a ver com a Bíblia, na verdade, né? São ensinamentos que a gente acha que é legal, e aí a gente vai replicando. Não, ó, quando a gente for pra igreja, a gente tem que se vestir legal. Aí quando você vai na praia, você se veste de qualquer forma, né? Não, quando a gente vai na igreja, a gente usa roupa tal. Aí quando você vai no aniversário de 15 anos, você usa qualquer roupa. Aí vira, né? Você cria-se um personagem que na igreja funciona, esse personagem do cristão, do evangélico, do crente, e fora desse contexto, você é qualquer outra coisa, menos cristão. Que nessa manhã o Espírito Santo possa ministrar no teu coração as cenas da sua vida, o seu casamento. Tenta colocar Jesus nele, e eu creio que essa vontade do céu será feita naquilo que é o teu casamento. Amém. Pensa naquilo que é o teu trabalho, coloque Deus nesse cenário. Até mesmo no leito de dificuldades, né? A gente está às vezes no hospital e muitas pessoas só conseguem trazer Deus para a vida nessas questões de dificuldade. A igreja, ela nasce exatamente para isso, para que cenários sejam transformados em verdade através da palavra. Deus abençoe sua vida. Deus te abençoe. Até o próximo programa.